Nós vamos dar início orando, pedindo a presença de Deus conosco, depois nós iremos cantar para o louvor do nosso Deus e passaremos à exposição da Escritura. Oremos. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá de podermos nos reunir no nome de Jesus, com liberdade, para poder estudar a Tua Palavra, cantar os Teus louvores, ter comunhão uns com os outros. Nós te damos graças por esse privilégio. Te agradecemos por cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite. E nós pedimos que esse momento de estudo seja usado pelo Senhor para falar aos nossos corações, nos ensinar mais a respeito de Ti, do Teu Filho Jesus, da Tua Igreja, de nós mesmos, para que nós possamos Te servir melhor aqui em Recife e aonde o Senhor nos mandar. Pedimos que o Senhor nos conduza em cada parte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvemos a Deus com o nosso irmão, pastor Luciano. Amém. Vamos ficar de pé todos e vamos louvar ao Senhor. Te agradeço, meu Senhor, por me libertar e salvar. Eu te agradeço por me libertar e salvar. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Davi, que venceu, e um livro abrirá, o céu, a terra e o mar, o céu, tudo que neles há, e tudo que neles há, o adorarão, e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, pastor. Podemos sentar, queridos. Por gentileza, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler no capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, onde o apóstolo Paulo está dando instruções à igreja de Corinto de como deveria tratar um irmão que foi disciplinado e que estava arrependido. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, de 5 a 11. À medida que nós estivermos fazendo a exposição, você pode estar preparando a sua pergunta, alguma coisa que não ficou clara, alguma dúvida sobre o texto. Nós teremos depois um tempo de perguntas e respostas. Segunda aos Coríntios 2, de 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes.
A quem perdoais alguma coisa, eu perdoo. Porque se de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Um dos temas mais polêmicos que envolve ou que transita no meio evangélico é a questão da disciplina. Como tratar um irmão em pecado. E não somente como tratar um irmão em pecado, mas o que fazer se a disciplina produzir efeito. Às vezes a pessoa disciplinada e restaurada a comunhão se queixa de que as coisas não são mais as mesmas e que ela não é bem vista ou que não é recebida como era antes. É evidente que não se pode esperar que depois de alguém ter caído em pecado, passado por um processo disciplinar e público, de que as coisas serão exatamente como eram antes, não é? Então, mas de qualquer forma, eu creio que há muito engano no meio da igreja com respeito a essa questão, particularmente no que diz respeito à restauração e recepção de um irmão que caiu em pecado e se arrependeu. Aqui o apóstolo Paulo nos dá uma lição extraordinária a respeito dessa questão, e meu objetivo nessa noite é ver como ele tratou essa questão que aconteceu na igreja de Corinto e tirar lições importantes para nós. Vocês sabem que a disciplina é uma das 3 marcas da verdadeira igreja, de acordo com o pensamento da Reforma. As duas primeiras são a pregação da palavra e a celebração dos sacramentos, batismo e santa ceia, ou das ordenanças. E a terceira disciplina, a terceira marca da igreja é a disciplina, a maneira como a igreja trata os seus membros que estão em pecado. Por isso, a importância desse assunto. E nós queremos dedicar uma atenção especial. Muito bem, vamos então começar lembrando o que nós já vimos, para que não peguemos o bonde já andando aqui, não é? Na última mensagem, nós vimos como Paulo explicou para a igreja de Corinto a mudança de planos que ele tinha feito quanto às visitas que ele havia programado para fazer na igreja. Paulo tinha dito primeiro que ele iria uma vez à cidade de Corinto visitar os irmãos a caminho do trabalho missionário. Depois ele disse que pensou melhor e que iria 2 vezes, na ida e na volta. E acabou que foi a primeira vez e cancelou a segunda. Gente da igreja, e havia resistência a Paulo na igreja de Corinto, aproveitou isso para criticar o apóstolo e chamá-lo de leviano, de fazer planos precipitados e ser superficial no cumprimento dos seus compromissos. Paulo então ele usa essa carta, que é a segunda carta, entre outras coisas, para se justificar porque é que ele não foi uma segunda vez, como ele tinha dito que iria. Ele não tinha sido leviano em cancelar aquela segunda visita, porque ele tinha uma razão muito forte para não ir. Ele não queria ter um outro encontro triste, porque a primeira visita ela foi desastrosa. Aparentemente, Paulo foi confrontado por um grupo que questionava a sua autoridade, questionava os seus motivos, e esse grupo, pelo que nós vamos ver agora, tinha um líder que parece que exagerou no confronto com o apóstolo Paulo e tratou o apóstolo Paulo de maneira humilhante, de forma que Paulo achou que voltar ali a Corinto, naquela situação, não estava certo, não seria apropriado. E em vez de voltar, ele escreveu uma carta pesada para a igreja, exortando a igreja ao arrependimento, particularmente na maneira como ele havia sido tratado. E a carta produziu o efeito desejado. Essa carta que nós não temos é chamada carta severa, é uma daquelas cartas da correspondência paulina que se perdeu. Ela teve o efeito de fazer com que a maioria da igreja tomasse uma postura contra aquela pessoa que havia liderado a oposição contra Paulo e que tinha sido extremamente incisivo contra o apóstolo Paulo. E Paulo se refere a isso, se você quiser seguir comigo aí, no capítulo 7, nós vamos chegar lá, mas a gente já pode adiantar,
capítulo 7, do verso 9 em diante, Paulo fala do bom efeito que aquela carta pesada teve na vida da igreja. Segundo aos Coríntios 7, de 9 em diante. Agora me alegro não porque fostes contristados com aquela carta, mas porque fostes contristados, entristecidos para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estares inocente neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez um mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Aqui, nessa passagem, Paulo fala dos efeitos que aquela carta teve. Entristeceu os coríntios, eles se arrependeram, disciplinaram aquele irmão, e agora é a hora de Paulo orientá-los sobre como tratar o irmão que havia sido disciplinado. E aqui a gente percebe o cuidado pastoral de Paulo, o seu amor e a sua preocupação, mesmo com uma pessoa que o havia ofendido, o havia confrontado de maneira injusta. Então, vamos ver aqui a punição do rebelde, o que é que foi feito a ele pela igreja, versos de 5 a 6, e segundo a sua restauração pedida por Paulo, do verso 7 ao verso 11. São apenas duas partes. Então, em primeiro lugar, Paulo reconhece que o homem de fato havia causado tristeza no verso 5. Ora, se alguém causou tristeza, esse alguém aí nós deduzimos que era o líder da oposição contra o apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Era aquela pessoa que estava insuflando os ânimos e que estava disseminando calúnias ou mentiras contra o apóstolo Paulo e acusando Paulo de uma série de coisas, entre elas de ser insincero na sua motivação e de ser um mercenário que queria ganhar a vida ou queria lucrar pela sua liderança ou pelo seu relacionamento com a igreja de Corinto. E esse quadro nos parece bem típico. Ele nunca parou de existir na história da igreja. As igrejas sempre sofrem quando determinadas pessoas assumem liderança e elas começam a disseminar ou espalhar histórias ou críticas contra a liderança da igreja, críticas infundadas. Via de regra, isso leva a cisma, leva a uma divisão, leva a uma separação, um grupo que sai, causando grandes prejuízos para a unidade da igreja e grande tristeza para todos aqueles que envolvidos, que é o que Paulo está dizendo aqui no verso 5, que aquela pessoa havia de fato causado tristeza. E essa tristeza era, Paulo diz, não somente em mim. Paulo ficou triste com aquilo que o homem tinha feito contra ele. Não causou tristeza a mim. Ele aqui estende, educadamente, ele estende o dano para toda a igreja, para não parecer pessoal. Se alguém causou tristeza, não fez somente a mim. A atitude daquele homem tinha sido dirigida contra Paulo, mas os efeitos haviam sido bem mais amplos. Como ele diz aí, ele diz, para que eu não seja áspero, eu digo que, em parte, ele entristeceu a todos vocês. Paulo diz, o que ele causou não foi somente a mim, mas o que ele fez teve efeito sobre a igreja toda. E a gente tem que lembrar disso, que a igreja é um corpo. E quando há uma situação como essa, embora ela tenha um direcionamento pessoal, afeta a igreja toda, causando essa tristeza. A tristeza aqui é o desânimo, é a perplexidade, o questionamento diante de Deus, porque esse tipo de coisa acontece dentro da igreja, e às vezes pessoas desistem de pertencer a uma igreja exatamente por esse tipo de coisa. Essas brigas internas dentro da igreja que causam tristeza, desânimo, e não é à toa que o movimento dos desigrejados cresce no Brasil e no mundo, de pessoas que querem se considerar cristãos, mas não querem participar de comunidades dizendo que igrejas são complicadas, igrejas têm problemas, têm crise, têm divisão, têm fofoca. É verdade, porque ela é feita de pecadores como vocês e como eu.
Então, nunca haverá uma igreja em que não haja esse tipo de coisa. Como nós já dissemos aqui, a igreja de Corinto foi fundada pelo melhor pastor, pregador, missionário que o cristianismo já conheceu, que foi o apóstolo Paulo. Assim mesmo, era uma igreja que tinha todo esse tipo de problema. Então, de fato, o homem tinha causado um transtorno muito grande. Mas Paulo, em seguida, diz que a punição que ele recebeu foi suficiente. Verso 6. Basta-lhe a punição pela maioria. Esse versículo é o mais curto de toda a passagem, mas é o mais complicado. Tem várias coisas aqui a considerar. O que é que aconteceu? O que é que Paulo está se referindo aqui? Ao que tudo indica, a sequência foi essa. Paulo esteve lá, foi confrontado por aquele homem, juntamente com um grupo que ele tinha seduzido. Paulo sai de Corinto profundamente entristecido com a maneira como ele foi tratado lá. Então, ele escreve, em vez de voltar uma segunda vez, como ele tinha dito, ele escreve uma carta severa, uma carta onde ele exorta a igreja. Nós não temos o conteúdo, mas nós sabemos que era a respeito disso, exortando a igreja sobre o modo como ele havia sido tratado e outras questões afins que estão aqui expostas na segunda carta. A maioria da igreja, quando leu a carta de Paulo, se conscientizou de que, de fato, eles haviam errado em permitir que Paulo tenha sido tratado daquela maneira. Porque não era toda a igreja, era um grupo liderado por esse homem que estava fazendo resistência a Paulo. Então, a igreja, ao ler a carta, se conscientiza da sua omissão, se conscientiza de que eles não deveriam ter deixado aquela pessoa fazer o que fez com o apóstolo Paulo. E aí, a maioria da igreja, não toda, porque tinha um grupo que era contra Paulo, liderado por aquele homem, a maioria resolve punir aquela pessoa. E a punição provavelmente foi: você não faz mais parte de nós. Nós não concordamos, agora nós vemos que a sua atitude está errada, é injusto o que você fez, então nós não queremos mais você no nosso meio. Você não faz mais parte da igreja. Temos que lembrar que não era uma igreja só. A igreja de Corinto, ela se reunia em várias casas-igrejas. Então, a maioria dos cristãos destas casas, dos líderes, de todos aqueles que representavam a igreja, ou que faziam parte da igreja, a maioria tomou essa postura. Esse homem não pode mais participar conosco, ele tem que ser excluído, ele não pode mais ser admitido às nossas casas-igrejas para ensinar e continuar a falar desta forma. Em outras palavras, a maioria dos cristãos que compunham, dos membros da igreja de Corinto, eles resolveram aplicar essa pena. E aqui nós temos que decidir alguma coisa. Na verdade, não precisamos decidir, mas é um ponto que não é tão claro. Quando Paulo diz que a maioria resolveu fazer isso, a imagem que você tem na cabeça é de uma igreja batista numa assembleia para disciplinar alguém. Não é isso? Diga a verdade. Foi isso que você pensou? Não é? E, de fato, o texto seria a interpretação mais óbvia e simples, que os cristãos de Corinto, de alguma maneira, se reuniram e, por voto da maioria, resolveu excluir aquele membro, dizer àquela pessoa: você não faz mais parte de nós. Mas nós temos que lembrar que não tinha esse tipo de reunião, eram casas-igrejas. Casas-igrejas. Então, o mais provável é que a maioria dos representantes ou dos líderes destas casas-igrejas, eles haviam chegado a essa conclusão de que esse homem não poderia mais entrar ou participar em nenhuma daquelas casas-igrejas de Corinto que juntas compunham a igreja de Deus em Corinto. Isso aqui soa bastante batista, não é, e congregacional, e é bom para os presbiterianos. Para lembrar que, embora o nosso governo ele seja um governo de presbíteros, é assim que a igreja presbiteriana é governada, e boa parte, aliás, quase todas as igrejas reformadas, entretanto, isso não significa que nós podemos fazer isso sem a Assembleia e sem levar em consideração os membros da igreja. Por outro lado, essa passagem é boa também para lembrar os irmãos batistas e congregacionais, que têm mais o sistema congregacional de governo, onde a disciplina é feita na Assembleia, que na carta anterior, Paulo sozinho entregou um irmão a Satanás, no capítulo 5, está lembrado?
quando a assembleia ou a igreja não tomou nenhuma providência, Paulo diz: eu entrego esse homem ao diabo, um cara que tinha cometido um pecado de imoralidade que tinha se tornado público. Para lembrar também que a assembleia, a igreja, ela precisa ser liderada, ela precisa ser orientada. Paulo tomou as providências quando a assembleia de Corinto falhou em excluir um irmão que tinha praticado imoralidade. Então, os dois sistemas, tanto o sistema congregacional como o sistema presbiterial, eles podem encontrar fundamento na palavra de Deus. E essas passagens, elas nos ajudam à moderação. Ou seja, nós que adotamos o sistema presbiteriano, nós devemos lembrar que nós estamos ali, mas nós não somos os donos da igreja. A punição aqui foi aplicada pela maioria, o que envolve, não é, o conhecimento da igreja e o consentimento dela. Havia uma participação dos membros da igreja disso aí. Uma outra possibilidade para essa passagem é que aqui não se tratou de uma punição oficial. Os membros da igreja, quando a carta foi lida nas diversas casas e igrejas, em todas elas provocou indignação contra aquela pessoa. E houve a iniciativa dos membros da igreja de dizer: nós não queremos você mais conosco. Então não teria sido necessariamente uma disciplina formal. Se juntar a liderança da igreja junto com a assembleia da igreja e dizer assim: esse membro está excluído. Mas uma iniciativa dos membros da igreja que disseram: você não vai mais para a minha casa, você não entra mais na minha igreja, a sua maneira de proceder vai contra aquilo que nós acreditamos, foi contra a palavra de Deus e tudo mais. Então foi isso que aconteceu. Paulo tomou conhecimento de que a igreja tinha feito isso. Isso alegrou o coração do apóstolo, por um lado, porque viu que a maioria da igreja havia compreendido o que ele tinha falado e o apoiava, embora tivesse aquela minoria. Veja que foi o voto da maioria, não foi de todos. Então, tinha um grupo ainda em Corinto que era resistente ao apóstolo Paulo, que ele vai tratar a partir do capítulo 10. Ele vai tratar a partir do capítulo 10 com esse grupo que ainda oferecia resistência. Mas a maioria dos membros tinha resolvido fazer isso. Quando Paulo tomou conhecimento, ele ficou alegre, porque ele viu que a carta produziu um efeito bom, não é, na igreja, que levou a igreja ao arrependimento. E aí, para surpresa geral, naquele era o momento que Paulo está por cima, não é? Aquele é o momento em que ele está por cima. Então, era para Paulo, alguns diriam assim: vocês fizeram muito bem, bota esse cabra para correr, né? Nunca mais deixa esse cidadão voltar aí para a igreja para trazer problema. Olha a resposta de Paulo: basta-lhe a punição pela maioria. Não preciso fazer mais nada. Nada mais é requerido, não vou exigir nada além disso, do que já foi feito, de que ele foi excluído da comunhão das igrejas pelos próprios membros da igreja. Isso aí é suficiente, diz o apóstolo Paulo. Meus irmãos, o que a gente vê aqui é que Paulo considerava, ou Paulo tinha entendido que aquele irmão, quando se sentiu excluído pela maioria da igreja, ele tomou a atitude correta, ele percebeu que ele estava errado naquilo que ele tinha feito contra o apóstolo Paulo, e que ele se quebrantou, e que ele se humilhou, e que ele reconheceu que havia pecado diante de Deus. Paulo então diz: não é preciso mais nada, o efeito desejado já foi alcançado. Então, essa punição que já foi imposta pela igreja é suficiente, nada mais é preciso. E a partir daí, do verso 7 até o verso 11, Paulo pede a restauração do seu opositor. Que grandeza de alma desse homem, que grandeza de espírito, que fruto cristão a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Ele é capaz de pedir a restauração à igreja de um homem que foi excluído porque o insultou, o provocou e era o seu opositor público. Ele era capaz de fazer isso. Quantos de nós seríamos capazes de fazer esse tipo de coisa? Veja o que ele diz no verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, ou seja, em vez de aplicar uma punição maior, perdoar-lhe e confortá-lo para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Paulo agora está preocupado com o cidadão. O cidadão que o entristeceu
agora estava triste, porque ele foi disciplinado, ele foi punido pela maioria da igreja. E Paulo diz, a excessiva tristeza, ela pode ser perigosa, ela é danosa. Eu não quero que essa pessoa que me ofendeu, ela seja consumida por excessiva tristeza. Ou seja, o alvo da disciplina é entristecer o ofensor. Mas nós não podemos carregar a mão, porque se carregar a mão, a excessiva tristeza vai causar dano à pessoa. O alvo da disciplina não é destruir a pessoa, mas restaurar a pessoa. E essa é a preocupação de Paulo, que a igreja, no seu afã de dizer para Paulo, não, Paulo, nós entendemos, nós estamos arrependidos, fizesse daquele irmão o bode expiatório e descarregasse toda a raiva em cima daquele irmão. Pois não, Paulo diz, não basta, o que vocês fizeram já é suficiente. Minha preocupação é que ele seja consumido pela excessiva tristeza. Ele está triste pelo que ele fez, ele está arrependido. Nós não podemos quebrar a cana, nós não podemos esmagar a cana quebrada. A cana já estava quebrada. Agora nós não precisamos esmagar, pisar no irmão. Ele já recebeu a disciplina que ele precisava. O que é que Paulo pede que eles façam aqui no verso 7? Ele diz, ao contrário, vocês devem perdoá-lo, porque ele havia cometido um pecado de fato diante de Deus. O perdão da igreja significaria a aceitação dele de volta à comunhão. Seria perdoar não da boca para fora, mas um perdão que significa a aceitação, como Paulo diz em seguida. Além de perdoar, confortá-lo. Chegar para ele e dizer, irmão, você de fato errou, mas você está arrependido agora. Fique em paz, nós ainda o amamos, você faz parte da nossa igreja. Nós somos pecadores, esse tipo de coisa poderia acontecer com qualquer um de nós. Que bom que o irmão viu o erro. O irmão está de volta, vamos comer lá em casa. Amanhã você almoça conosco lá e domingo, quando tiver lá o culto na nossa igreja, você está lá presente conosco, por favor. Participe, você é um dos nossos. Você tropeçou, você caiu, você foi disciplinado, mas agora você mostrou arrependimento e você pode voltar à comunhão da igreja. É dessa maneira que Paulo queria que aquele irmão ele fosse tratado pela igreja. Ele tinha que ser perdoado e confortado para que ele não fosse consumido pela tristeza excessiva. Então, Paulo pede no verso 8, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Confirma junto a ele que vocês amam, que vocês o amam, que apesar que a disciplina foi feita para corrigi-lo, porque a pessoa que é disciplinada, e eu já tenho enfrentado muitos casos desse aí, tratado de muitos casos de disciplina no tempo do meu ministério, com frequência a pessoa que é disciplinada, ainda que ela tenha sido disciplinada, corrigida, repreendida, com todo o amor, com todo o cuidado, não é assim que parece para ela. Ela pensa que está sendo maltratada, que está sendo injustiçada e que aquilo está sendo pesado demais. Por isso que é importante que a igreja mostre amor para com a pessoa, o faltoso que caiu, que foi disciplinado e que se arrependeu, porque com muita frequência pessoas que são disciplinadas na igreja, elas se queixam, dizendo, olha, eu fui disciplinado publicamente, eu errei, eu estou arrependido, mas não apareceu um irmão da igreja para me dar a mão, ninguém foi na minha casa. Ninguém nem ligou para mim, nem mandou mensagem perguntando como eu estava. Ninguém foi me procurar para saber de tudo isso. Paulo conhecia a natureza humana e sabia que crente também às vezes é bicho ruim. E ele diz aqui, confirma o amor de vocês para com esse irmão. Não somente perdoa e conforta, mas confirma esse amor. Vai atrás do irmão, chama para sair, traz de volta para a comunhão da igreja, mostra que vocês não... para tirar a ideia da superioridade, de que vocês são santarrões e que ele é o pior de todos os pecadores. A verdade é que nós somos todos pecadores. E qualquer um de nós poderia estar na situação desse irmão ofensor lá da igreja de Corinto. Paulo diz que já o alvo que ele tinha com a carta já tinha sido alcançado, portanto não é preciso mais nada. Verso 9. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes.
Paulo diz: era isso mesmo que eu queria que acontecesse quando eu escrevi aquela carta pesada para vocês, era para ver se vocês de fato seriam obedientes, se seguiriam a minha liderança. E eu estou vendo que vocês seguiram, só que não vão longe demais, para não esmagar o irmãozinho arrependido. Tragam o irmão de volta para a comunhão, para que não haja nenhum dano feito a ele. Está aí no verso 9, Paulo diz que o alvo dele já tinha sido alcançado. E no verso 10 ele diz: eu também já o perdoei. Está aí. A quem perdoais alguma coisa, está se referindo ao infrator, eu também perdoo. É a maneira elegante de Paulo dizer o seguinte: estamos juntos. Se vocês perdoam esse irmão, se vocês vão perdoar esse irmão, eu perdoo ele também, porque eu confio no discernimento de vocês. Vocês estão vendo o arrependimento dele, julgam que é verdadeiro, vão perdoá-lo, como eu estou pedindo, então eu também perdoo. Paulo foi a pessoa mais atingida com tudo isso. E aqui ele diz que ele perdoa o seu ofensor. Eu não sei se esse homem pediu perdão a Paulo. Uma das perguntas que a gente recebe com frequência é a seguinte: se a pessoa não me pedir perdão, eu perdoo ou não? Alguém me ofendeu e a pessoa não me pede perdão, eu perdoo aquela pessoa, sim ou não? Às vezes as pessoas perguntam isso. Eu creio que aqui está uma resposta. Não tem nada aqui dizendo que esse homem tinha pedido perdão ao apóstolo Paulo. Paulo já se antecipa dizendo: eu perdoo essa pessoa, ela está perdoada. Ela está perdoada. Ela demonstrou arrependimento, ela deu sinais de que reconhece que errou, então ela está perdoada. Agora, é importante que, mesmo que da nossa parte se exige essa largueza de coração, essa disposição para perdoar, como Cristo na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas nós devemos lembrar que a confissão de pecados, ela é importante para restaurar a comunhão na vida da igreja. Quando uma pessoa peca contra outra no meio da nossa comunidade e ela se arrepende, é bom que ela diga isso à pessoa que ela ofendeu. Que ela procura e diga: eu pequei contra você, eu errei contra você e estou pedindo o seu perdão. A outra pessoa não deve precisar disso para perdoar o erro feito, mas ajuda muito quando a pessoa chega para você e diz assim: eu errei contra você, eu quero lhe pedir perdão. Aí o coração da gente se derrete, não é? Você já passou por essa experiência? Você estava assim, fechado, né? Amuado com alguém que tinha dito alguma coisa contra você. Eu não vou falar com essa pessoa, não quero nem ver a pessoa de repente chegou e disse assim: fulano, eu quero te dizer uma coisa, eu pequei contra você, eu quero pedir que você me perdoe. Aí a gente se derrete todinho, se é crente, né? Se derrete, né? Se derrete. Ô, meu irmão, claro, você está perdoado, vem cá, me dá um abraço, tá. Que coisa maravilhosa. Então, é importante que você diga, se você se arrependeu, se você reconheceu, se você reconhece que você pecou contra o irmão, então vá para aquele irmão e confesse isso, peça perdão para aquele irmão, porque isso vai ajudar o irmão ofendido a perdoar como se deve perdoar. Mas aqui Paulo já toma a dianteira: se vocês perdoam, eu perdoo também. Veja que o perdão de Paulo não está baseado na confissão do infrator. Ele diz: eu perdoo, ele está perdoado, juntamente com o perdão de vocês. Porque estou lendo o verso 10, porque se de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, e na verdade o se aqui é o já, né? Já que eu perdoei, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Paulo diz que o perdão que ele estende àquele irmão não é tanto uma questão pessoal, mas é para o bem da própria igreja de Corinto, para que haja restauração daquele irmão à comunhão e para que a igreja possa andar sem divisões e sem problemas internos. Veja como Paulo sempre estava pensando no bem da igreja. Embora a ofensa tenha sido pessoal, ele diz: eu perdoei por conta de vocês, por amor de vocês e na presença de Cristo. Não é porque eu queria tirar uma satisfação, não é porque eu queria lavar a minha alma e sair por cima, mas porque eu quero que a igreja ande em paz e que haja comunhão verdadeira entre os irmãos. E aí ele acrescenta no verso 11 mais um motivo pelo qual a igreja deveria restaurar aquele irmão que havia sido disciplinado e que havia se arrependido. Verso 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo tinha uma visão muito ampla da situação.
A questão era mais extensa do que simplesmente uma ofensa pessoal. Um irmão disciplinado e uma igreja que perdoou. Havia forças espirituais do mal em torno de toda aquela situação. Paulo sempre estava atento para as realidades espirituais dos conflitos que ele enfrentava. Você vai encontrar nas cartas de Paulo frequentes referências a que nós estejamos atentos às astutas ciladas do diabo, que nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo espiritual, invisível, maligno, poderoso, que procura destruir a obra de Deus. Ele sempre está consciente disso. Nós vamos ver que no capítulo 4, 3, no próximo capítulo, ele vai fazer outra vez menção do diabo, dizendo que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Ou seja, Paulo está antenado nessa realidade. Ele sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso que depois de dizer todo esse processo de como a igreja deve tratar o irmão caído e arrependido, ou seja, perdoá-lo, confortá-lo, confirmar o amor para com ele, Paulo assegura de que ele também já perdoou, ele diz, nós temos que fazer isso para não dar vantagem a Satanás. O que o diabo ganharia com isso? A gente pergunta. Por que mencionar o diabo aqui é importante para o apóstolo Paulo? Eu creio que algumas razões podem ser ditas aqui. Primeiro, quando uma disciplina ela não é exercida da forma correta, aquilo dá uma oportunidade para que o diabo cause discórdia e confusão e crítica no meio da igreja. Primeiro, despertando sentimentos de ódio, de rancor no coração das pessoas que foram disciplinadas injustamente ou além da medida, quando a medida foi pesada demais. E então pensamentos do tipo, ou emoções do tipo, eu estou sendo injustiçado aqui. Essa igreja não é um lugar de gente de Deus, porque estão fazendo isso comigo. Eu sei que eu errei, mas está sendo desproporcional, estou sendo penalizado mais do que eu deveria ser penalizado. O diabo usa isso para gerar descontentamento, questionamentos e críticas no meio da igreja e causar confusão. Então, se uma disciplina ela não é feita da forma correta, abre-se uma porta para que o diabo inflame os corações da pessoa disciplinada e de outras pessoas envolvidas também. Também Satanás, se a disciplina ela se estende por muito tempo e além do que devia, e ela não é então retirada e não há restauração no tempo certo, o diabo pode oprimir, pode entristecer aquela pessoa que está sendo disciplinada, do tipo, dizendo assim, olha, não tem jeito para você, o seu pecado é imperdoável, você não tem condições de jamais voltar a ser membro ativo da igreja, as pessoas nunca mais vão olhar você na cara, vão sempre olhar você de lado. O diabo faz isso com gente que caiu em pecado e que não está sendo tratada da maneira correta. E é uma vantagem que Satanás tem, ele vai desviar aquela ovelha do rebanho. Ela vai fazer, o diabo faz isso sim. Não sei quantos de vocês estão familiarizados com uma obra de John Bunyan. John Bunyan foi que escreveu aquele livro tão conhecido, O Peregrino. Mas tem um outro livro dele, cujo título é Graça Abundante para o Maior dos Pecadores, onde ele fala um pouco da sua própria vida. Ele conta uma experiência em que uma vez, durante o culto, ele era jovem, não era pastor ainda, estava no processo de conversão, por assim dizer, frequentando a igreja na época, era uma igreja independente, uma igreja reformada independente, e uma certa ocasião no culto, ele se sentiu, veio um pensamento para ele da seguinte forma, blasfema contra Deus. E ele resistiu aquilo, aí o pensamento continuava, diga uma coisa ruim contra Deus. Até que finalmente ele pensou numa coisa assim, e imediatamente veio o pensamento, você blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão para você. Então a melhor coisa que você faz é abandonar a igreja. E foi o que ele fez. Ele saiu da igreja. Durante um ano, John Bunyan viveu o inferno, se sentindo longe de Deus, abandonado por Deus. Ele chegou a falar com o pastor, mas não recebeu uma resposta, não recebeu algum consolo ou orientação a respeito daquele tipo de coisa, porque isso não é a blasfêmia
contra o Espírito Santo. Não seria blasfêmia contra o Espírito Santo. E depois de 1 ano de sofrimento, de angústia, em que ele quase abandona a fé cristã, finalmente a graça de Deus brilha no seu coração e ele compreende o perdão de Deus e o que seria de fato essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele então retorna para ser um dos maiores pregadores e pastores da sua época, preso por conta de pregar o Evangelho. Lá na prisão ele fabricava sapatos e cordões de sapatos para sustentar sua filhinha, um homem que lá da prisão escreveu estas obras que influenciaram o mundo todo. Mas é o que o diabo faz. Uma opressão, sem dúvida nenhuma, aquilo foi uma opressão maligna em John Bunyan durante 1 ano, para que ele se afastasse do Evangelho. Paulo sabe que o diabo é capaz de fazer isso. Verso 11, irmãos, recebam esse irmão, não apertem demais, não quebrem a cana não esmaguem a cana quebrada, porque Satanás vai alcançar uma vantagem, ele vai ter uma oportunidade de causar divisão na igreja, desanimar o irmão. Além disso, o diabo ainda pode usar isso para caluniar a igreja diante do mundo. Olha lá, a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. O irmão foi disciplinado na igreja? Acabou, nunca mais. Pessoal, vai todo mundo olhar de banda para ele. Aqueles crentes não perdoam, é tudo justiça própria, tudo arrogante, acha que é santão. Se uma pessoa caiu, mesmo que a pessoa foi disciplinada e restaurada, ela nunca mais vai ser tratada do mesmo jeito. O pessoal sempre vai olhar de banda, né, assim, diz que vai ficar uma marca na vida daquela pessoa. O diabo faz isso. E vocês sabem que esse tipo de crítica existe contra a igreja evangélica. Existe contra a igreja evangélica. Então, Paulo, conhecendo as artimanhas do diabo, ele diz, irmãos, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós, perdoem o irmão, restaurem o irmão à comunhão, assegurem o amor dele, o amor de vocês para com ele, para que isso não aconteça, para que o diabo não tenha essa vantagem sobre nós. Esse texto é muito rico, ele ensina muitas coisas, eu quero destacar pelo menos 4 delas aqui. Em grande parte vai ser só uma repetição e uma síntese do que eu falei, que nosso tempo já se avança. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é a necessidade óbvia de disciplinar membros faltosos. Igreja que não disciplina membros faltosos é uma igreja que não está agindo de acordo com o Evangelho. Ela está faltando uma das marcas da verdadeira igreja. A disciplina tem como objetivo restaurar e ganhar de volta o irmão ofensor. Tem como objetivo restaurar a santidade da igreja, limpar o nome de Deus e deixar claro para o mundo que nós não concordamos com aquele tipo de pecado que o irmão cometeu. Porque se a igreja faz vista grossa, se a gente acoberta adúlteros, imorais, heréticos, desonestos, falastrões, bêbados dentro da igreja, o mundo vai olhar para nós e vai pensar que a gente concorda com isso. Os jovens da igreja vão olhar e vão dizer assim, todo mundo sabe que fulano tem uma outra mulher, o conselho da igreja sabe, os diáconos sabem, o pastor sabe, e ninguém faz nada, então quer dizer que pode, né? Se ele pode, eu também posso. Fulano de tal, todo mundo sabe que ele é desonesto, é um cara que bate na mulher, é violento, e continua lá na igreja, ninguém faz nada, não acontece nada, ele até é oficial da igreja, é professor da escola dominical, mas a mulher vem no domingo de manhã com o olho roxo, e ninguém faz nada, deve ser porque pode, né? Então, corrompe a consciência da juventude, quando o pecado na igreja não é disciplinado, não é tratado como devia. A juventude os jovens olham para aquilo, os adolescentes olham e dizem assim, qual o modelo que eu vou seguir? Que padrão eu vou seguir? Então, a importância de que a igreja zele pela vida dos membros. Isso não quer dizer que a gente vai ficar vigiando e patrulhando a vida de cada um, mas se chegar ao conhecimento da igreja, qualquer que seja o sistema batista, congregacional, o sistema presbiteriano, o que for, se chegar ao conhecimento dos responsáveis pela vida da igreja, que um irmão está em falta, ele deve ser procurado e ele deve ser tratado de acordo com o que a Bíblia diz, pastoralmente, procurar levar ao arrependimento e depois, se necessário for, uma disciplina mais severa, que pode, inclusive, ser a exclusão, como parece ter sido feito aqui na igreja de Corinto. Segunda coisa que esse texto nos ensina é a necessidade de perdão real e restauração aos membros que foram disciplinados. Porque às vezes a igreja usa a disciplina para se livrar de gente indesejável. O pastor faz isso,
especialmente em igrejas onde o pastor tem o poder de disciplinar sozinho. Note que a disciplina aqui foi dada pela maioria. Então, não deveria haver uma igreja onde o pastor tem o poder de disciplinar sozinho um membro da igreja. Ele deveria levar em consideração, pelo menos, o presbitério, os diáconos, os conselheiros, ou ouvir a assembleia, dependendo do sistema de governo que é usado, mas ele nunca deveria fazer isso sozinho, porque isso pode ser simplesmente, às vezes, uma maneira de se livrar de oposição indesejável. Imagina você na sua igreja, chegando diante do seu pastor e dizendo assim: pastor, eu estou descobrindo aqui um tal de Calvino, um cara estranho, mas ele está. Eu comecei a ler aqui uns pregadores, comecei a ver umas doutrinas aqui, pastor, um pouco diferente do que o senhor está ensinando. Quem és tu que ousas falar contra o servo de Deus? Quem és tu? E aí o próximo passo é a disciplina. Eu sei de histórias, não posso contar, mas conheço várias histórias. E vocês também. Então, a gente tem que, esse ponto aqui, não é? É preciso deixar claro que a disciplina não tem como objetivo livrar-se da oposição indesejável ou dos críticos indesejáveis da igreja, mas restaurar um irmão que de fato caiu em pecado, um irmão que de fato errou e trazê-lo de volta à comunhão da igreja. Esse é o propósito da disciplina. Ele não é uma ferramenta para a gente botar para fora quem a gente não quer. Por isso que é importante restaurar. Às vezes, a pessoa é disciplinada e a gente simplesmente esquece. A pessoa fica lá na casa dela, fica com vergonha de vir para a igreja, que é natural, né? Fica com vergonha de voltar, porque sabe que todo mundo vai estar olhando para ela, e a gente simplesmente deixa a pessoa lá. É preciso que a gente lembre da necessidade de acompanhamento. Terceira coisa, esse texto nos lembra da realidade das forças do mal e como o diabo usa o pecado dos crentes para obter os seus propósitos. Tanto o pecado da rebelião, que foi o pecado daquele irmão, como o pecado da disciplina excessiva, quando ela é aplicada com determinado ou com rigor excessivo, como ainda o pecado de não perdoar e receber e restaurar plenamente o irmão que deu provas sinceras de arrependimento. Eu queria terminar com duas aplicações. Primeiro, talvez haja alguém aqui nessa noite que precisa perdoar alguém que já se arrependeu de verdade, porque às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso. Um irmão peca contra outro, se arrepende, pede perdão e o outro diz: não lhe perdoou. Ou então diz da boca para fora, mas continua com mágoa no coração. Talvez aqui nessa noite haja alguém assim. Eu queria que você olhasse a sua vida, os seus relacionamentos, se lembrasse agora de alguma situação em que de fato alguém pecou contra você, pediu perdão, mas você até hoje não perdoou aquela pessoa. Eu faço isso, estou dizendo isso para que Satanás não tenha vantagem sobre você, sobre aquela pessoa e sobre a igreja. Pensa nisso. Ou talvez alguém pecou contra você e essa pessoa que pecou contra você não está arrependido. Em vez de você ir para o Facebook e dizer como tem gente chata nesse mundo, dando indireta, né, dando tiro para todo lado, nenhum com direção certa, procura a pessoa, faz como a igreja de Corinto fez com aquele irmão. Foi lá, chamou e disse: olha, por nós aqui, você está fora. Se você não se arrepender, se você não mudar de vida. Então, trata as coisas direito, resolve isso com a pessoa, antes de ir para as mídias sociais e lavar roupa suja diante do mundo. Mas trata com aquela pessoa diretamente, pedindo a graça de Deus para que Ele conceda arrependimento verdadeiro e restauração da comunhão que foi perdida. Que Deus use essa palavra, queridos, na nossa vida, na sua vida, na minha. Que Deus nos dê um coração largo, um coração cheio de amor, humilde, que possa compreender o erro dos outros e nobre o suficiente para perdoar, mesmo pessoas que cometeram erros diretos contra nós. Oremos. Ó Deus, nos ajuda a entender o Teu grande amor para conosco, para que nós possamos estender esse amor àqueles ao nosso redor, particularmente àqueles que caíram e que pecaram contra nós. Nos ajuda a ter um coração brando, quebrantado, humilde. Tira de nós todo o orgulho, todo o desejo de vingança, de retribuição.
Às vezes aquele sentimento de querer ver somente a justiça que esconde um espírito altivo e arrogante, e nos ajuda a humildemente reconhecer que se não for a tua graça e a tua misericórdia, todos nós estaríamos debaixo da tua condenação. Te damos graças porque o Senhor nos perdoa, nos conforta e o Senhor afirma o teu amor para conosco em Cristo Jesus, quando nós caímos. É o que nós te agradecemos, pedindo nessa noite em nome de Jesus. Amém.